Fala galera, e nesse vídeo eu vou falar sobre 5 jogadores que odeiam o Pep Guardiola. Quer saber quem são esses caras? Fica comigo até o final do vídeo. Galera, eu não sou um youtuber grande, eu quero muito chegar à marca de 200 inscritos. Cara, quer me ajudar a chegar a essa marca? Se inscreve aqui no canal, cara, curte esse vídeo nos comentários, diga o que você achou, do vídeo, o que você achou desses jogadores, dessas intrigas do Guardiola e bora pro vídeo. Na posição de número 5, temos o alemão Götze. Na promessa, jogador que pintou muito bem e acabou não se confirmando depois, teve lesões. Uma entrevista ao documentário da DAZN, o Götze disse que o Guardiola tecnicamente é excepcional. Ele não sabe lidar com jogadores, não sabe lidar com jogadores que estão fora dos planos dele. Ele não tem empatia com os jogadores. Verdade seja dita, como eu falei, o Götze é um jogador que pintou muito bem, mesmo com outros treinadores, não apresentou outra vez o seu futebol, como eu falei, sofreu com lesões, agora é uma declaração forte. Agora, nem se compara com o que vem por aí, amigos. Na posição de número 4, temos Ribéry, grande jogador francês. Ribéry já havia deixado no ar críticas ao Guardiola, fazendo elogios a treinadores recentes também dele, falando muito bem o Ancelotti, Hitzfeld. Em entrevista ao Bild, ele foi muito direto. Ele disse que falta experiência ao Guardiola, ele é muito jovem, e não precisa o que digam que ele tem o que fazer. Às vezes ele fala muito e o futebol é simples. O Guardiola foi questionado sobre essa declaração do Ribéry e ele foi bastante irônico, dizendo: sou muito jovem, aprendi bastante no Bayern de Munique. Na posição de número 3, nossa, essa é bem pesada, temos o Yaya Touré. Em entrevista à France Football em 2018, o Yaya Touré questionou que os jogadores africanos tinham o mesmo tratamento dado pelo Guardiola em relação a outros jogadores. Acusação seríssima de racismo, obviamente. Inclusive, os jogadores do Barça se perguntavam isso. Ele disse que o Guardiola foi cruel com ele e questionou se ele agiria da mesma forma com o Iniesta. Só que depois o Yaya Touré se arrependeu dessa entrevista. Eles distorceram coisas que ele falou. Ele chegou a escrever uma carta para o Manchester City, mas ele não obteve resposta, que é muito difícil falar com pessoas do alto escalão da equipe inglesa. Isso foi dito numa entrevista ao Daily Mail. Inclusive, ele fala que deixou isso no passado, que tentou o contato com o Guardiola, atribui um pouco o contato com o Guardiola à questão do Covid, a confusão toda que aconteceu, e que ele gostaria inclusive de ver o Guardiola porque é um cara que tem paixão pelo futebol, só que ele não tem o número dele. Quando o Yaya Touré saiu do City, ele fez duras críticas ao Guardiola, dizendo que respeita seus treinadores, mas que o Guardiola quer que os jogadores lambam sua mão. Aí não, né? Na posição de número 2, temos o grande Samuel Eto'o, grande centroavante camaronês, que numa entrevista ao Marca, disse que o Guardiola é excepcional como treinador, que ele prepara o time como ninguém, seu jeito de olhar futebol é único, singular, o tic-tac, só que do lado pessoal não foi igual. Inclusive, ele fala que nem tinha a sensação de correr muito o Guardiola, porque o time era tão bem ajustado que ele estava desfrutando tanto o futebol que era muito natural os movimentos. Em uma entrevista à Gazeta dello Sport, o Eto'o disse que o Guardiola não vivia o plantel, não se envolvia com os jogadores. Inclusive, o Eto'o disse que um dia o Guardiola pediria desculpas a ele. Quem fez o time jogar, o jogador mais relevante, era o Eto'o, não o Messi. Falou, inclusive, que podia perguntar isso pro Xavi, pro Iniesta. Quem fazia engrenagem rodar era o Eto'o, que o Messi só despontaria depois. Nossa, exagero, hein? Tudo bem que o Messi, em determinado período, não foi o que ele virou depois, mas ainda assim o Messi já naquele período era excepcional e era mais importante que o Eto'o, né? Pelo amor de Deus. Depois ele disse que ficou sabendo que o clube queria vendê-lo por causa do Guardiola. E ele disse que acabou sendo bom, porque ele foi campeão da Champions na Inter de Milão. E na posição de número 1, como não poderia deixar de ser, temos o Ibrahimovic. Em seu livro, o Ibra fala que o Guardiola é um filósofo, não aceita que os jogadores o questionem. Numa entrevista ao Corriere della Sera, o Ibra diz que o Guardiola queria programar tudo o que ele fazia, que ele pensava em gestos instintivos, só que aí ele mudava porque o Guardiola já tinha robotizado, digamos assim, tudo o que ele queria fazer. Em entrevista à Gazeta dello Sport, o Ibra disse que o Guardiola se escondia depois que eles discutiam, olha que coisa séria, e que o Guardiola esperava que ele passasse para que ele pudesse sair. Segundo o Ibra, como treinador ele era um fenômeno, agora como pessoa, reticência. Numa entrevista ao Marca, o Ibra disse que o Guardiola não falava, ele
e que ele sacrificou o Ibra por causa do Messi e nunca falou isso diretamente para ele. Não tinha coragem de afirmar isso pro Ibrahimovic e que o discurso filosófico dele era uma merda. Olha que coisa pesada. Esse livro excepcional que eu recomendo que todos comprem e leiam porque é fantástico. Fala de inúmeras virtudes do Guardiola e todos sabem das qualidades do Guardiola. Só que nesse livro e no outro também toca em alguns pontos e o Guardiola muitas vezes cobra de maneira um pouco ríspida os seus comandados. Todo mundo sabe que pessoas de altíssimo nível, quando estão nessa área de comando, às vezes pegam um pouco pesado porque querem a perfeição. Isso não é motivo para você desrespeitar um outro ser humano. Agora, a verdade seja dita, não são muitos os jogadores que falam sobre problemas com o Guardiola, muito pelo contrário. Os jogadores, de maneira geral, adoram o Guardiola, se são casos pontuais. E outra, não existe treinador que nunca tenha tido problema com nenhum jogador. Pega todos os treinadores da história, você vai encontrar caras que não gostavam dele. Muitas vezes o cara odeia o treinador simplesmente por estar no banco. Agora, pega quantos jogadores já fizeram inúmeros elogios ao Guardiola. Agora, são acusações graves em relação a trato com os jogadores. A do Yaya Touré muito específica até, pois ele se arrependeu, verdade seja dita. Agora, eu também vi pouquíssimas vezes o Guardiola ser muito direto. Ele falar numa entrevista sobre esses casos pontuais. O Guardiola é um cara muito focado no presente e no trabalho. Interessante que ele um dia falasse mais abertamente sobre essas questões, para a gente soubesse a versão dele. A gente sempre vê esses jogadores falando essas coisas dele, especialmente o Ibra e o Eto'o, mas o Guardiola muitas vezes parece que ele não quer talvez dar trela, quer simplesmente vencer o próximo jogo, o direito dele. Galera, eu não sou um youtuber grande, eu quero muito chegar à marca de 200 inscritos, cara. Quer me ajudar a chegar na marca? Inscreve aqui no canal, cara. Curte esse vídeo. O que você achou? Diga aí nos comentários o que você achou da postura do Guardiola com esses jogadores, ou do que esses jogadores fizeram, o que você achou do vídeo, e ative as notificações que você já será notificado. Abraço!